Boa tarde, irmãos e irmãs. Infelizmente, o presbítero Fernando não está mais conosco. Infelizmente, eu estava com muita esperança realmente que ele está aqui. Isso no primeiro lugar, que ele está aqui, que hoje à noite eu podia discutir com ele, conversar todas as coisas, porque já por muito tempo eu não consigo me encontrar com ele. Agora, ele nem está presente fisicamente, nem em espírito. Então, como vai ser? Vai ainda ter essa rodada de perguntas, Diego? Porque é uma armadilha, né? Agora, então, todas as perguntas são para mim. Mas depois a gente passa deles pelo WhatsApp. Passa para ele. Eu já fiz, eu já enviei as minhas perguntas para ele e queria ouvir a minha resposta, mas tá bom. Olha, foi a minha impressão que então o presbítero Fernando, que eu tenho muito em alta então pelo seu conhecimento, que ele iria então nos informar sobre a história do Estado e a Igreja até mais ou menos século XVIII, XIX, certo? Ele parou na época da Reforma e eu vou pular falando sobre o neocalvinismo. A minha tarefa foi isso, falar sobre o neocalvinismo e sobre Clarence. Certo, então eu vou começar com o neocalvinismo e os grandes profetas do neocalvinismo você encontra aqui. O primeiro é um pouco neblina. Não dá para ver? Sim, ótimo. Quem está para vocês ao lado esquerdo é Jeroen van Prinsterer. Os nomes realmente então é tudo holandês. Jeroen van Prinsterer. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. O segundo é o jovem, quer dizer, eu acho que ele tem uns 30 anos, mas é o jovem Abraham Kuyper. O terceiro, então, com a barba, eu admiro muito, é Herman Bavinck. Aqui no Brasil você pode comprar a Teologia Sistemática de Bavinck hoje em dia. 4 volumes de mais ou menos 1.200, 1.500 páginas, então, para o preço de R$450. E o último, então, na linha é Klaus Schilder. São os grandes profetas do neocalvinismo. Cada um tem a sua contribuição e assim isso quero neste momento pelos slides eu quero mostrar essa história rapidamente. Eu vou pular várias coisas, detalhes, mas você vai ter uma ideia sobre o desenvolvimento do neocalvinismo. E a segunda parte, então, eu quero, demonstrar uma crítica de Klaus Schilder a respeito desse neocalvinismo, especialmente certas ideias de Abraham Kuyper. O neocalvinismo quer dizer, então, a ideia cresceu. Quem é a mãe, neste caso, o pai dessa ideia é Jeroen van Prinsterer. Ele, então, escreveu um livro que chama Incredulidade e Revolução. Foi traduzido aqui no português ou não?
Tem espanhol? Português não? Puxa, é uma falta realmente, então. Essa foi escrito, então, depois da Revolução Francesa de 1789 até 1799. O presbítero, então, Fernando, então, ele mencionou alguma coisa que o calvinismo talvez poderia ser um exemplo, então, para a Revolução Francesa, que tem pessoas que estão fazendo uma linha entre os dois. Eu ia dizer, bom, eu devo admitir que essa semana a ideia passou para a minha mente, mas eu não acredito, porque a raiz da Revolução Francesa é a incredulidade. Ni Dieu, ni maître. É francês sem Deus, sem mestre. Liberdade. Por isso, liberdade, igualdade e fraternidade. São os três gritos que se ouviu naquela época. Liberdade, igualdade e fraternidade. E, bom, assim, a Revolução Francesa era a mãe, eu acho que do liberalismo do século XIX e socialismo também do século XIX. Isso é situação, então, do século XIX, quando o neocalvinismo também nasce, as ideias do neocalvinismo, o contexto, então, é a Revolução Francesa, com as suas ideias, ni Dieu, ni maître, então, as pessoas queriam estar livres, não mais Deus, então, para mandar o que eles deviam fazer, nem mais os reis. Nós sabemos que aqui você pode ver, num certo momento, lá na esquina, a guilhotina. Então, quase todos os reis e nobres terminaram a sua vida lá na guilhotina, que foram decapitados, então, pelos revolucionários. E o que você está vendo no meio desse desenho, então, é ataque ao Bastilha. Bastilha era considerado, era grande prisão, então era considerado realmente um forte, uma cidadela, um castelo do rei, onde ele estava realmente dominando, então, os revolucionários, os inimigos. Então eles queriam acabar com isso, acabaram também com isso. O Bastilha não se encontra mais hoje em dia. Tem a Praça da Bastilha no Paris, mas a Bastilha mesmo, então, acabaram completamente. Então, as ideias da Revolução Francesa não ficaram limitadas a Paris, mas se espalharam no mundo inteiro, Europa inteiramente. E então, politicamente, também isso ia influenciar muitos políticos que queriam seguir o liberalismo e mais tarde também o socialismo. Apesar de pessoas que estão dizendo que o socialismo, essas ideias do socialismo já estavam lá, também naquela época já tinha defensores que estavam falando do jeito dos socialistas que você encontra no final do século. Então, essas ideias já estavam começando, crescendo, e quem escreveu no certo momento, então, contra isso era Guillaume van Prinsterer. Ele é um historiador, um político, um crente também, e ele analisou essas coisas, deu palestras. Em 1845, criou um grupo de colegas, amigos, convidou eles, então ele apresentou as palestras, as ideias dele sobre incredulidade e revolução. A tese dele existe uma relação natural e inevitável entre a incredulidade e a rebeldia. Claro, então, se você se afasta de Deus, então você até
na Bíblia nós podemos ver isso. Então, é a rebeldia do homem, quando ele se afasta de Deus, a queda de Adão e Eva e a sua descendência. Então, ele escreveu esse livro, Incredulidade e Revolução, e o livro realmente caiu em boa terra. Por um lado, porque 2 anos depois houve uma onda de revoluções em Europa, em 1848. Então, 2 anos depois. Porque começou com problemas na França mesmo, problemas com trigo, alimentação, o governo não podia realmente cuidar do povo, então exigia mais impostos, não dos nobres, mas então do povo mesmo, e então de novo houve uma grande revolução em França, mas não somente em França, porque foi os anos 1848, eu acho que também Irlanda tinha problemas com as batatas, e a ceifa das batatas, e Inglaterra também. Então quase em todo o continente houve revoluções, que depois da publicação do livro de Groen van Prinsterer, então realmente pessoas observando o que estava acontecendo e se lembrando desse livro, então começaram a ler a mais e realmente a estudar sobre isso, especialmente as igrejas, os crentes das igrejas reformadas. E não somente os crentes, mas também os políticos da igreja. Esse homem, João Rudolf Thorbecke, falta um R, Thorbecke. Então, ele é um dos políticos mais importantes do século XIX, da Holanda. E em 1848, quando tudo estava acontecendo, todos os governos estavam pensando como nós devemos fazer alguma coisa, e isso não vai dar certo. E então a democracia, que por um lado também é um fruto da Revolução Francesa, a democracia nasceu em vários países. A liberdade de criar partidos políticos e realmente de ter representantes então no governo, na Câmara dos Deputados. Então o Thorbecke, em 1848, ele estava numa comissão para redigir a Constituição de Holanda, um fundamento parlamentar para a política de Holanda. Então essa Constituição limitou o poder do rei e aumentou o poder dos estados. Então mais para o povo e menos para o rei, que até naquela época era considerado como dizer, o rei mesmo, então, que ele tomava decisões. Então a nova Constituição garantiu também que o povo tinha mais liberdade religiosa, pessoal e política. A liberdade de criar partidos políticos, que até naquela época, então era mais os ricos, os nobres, quem tinha como dizer, você nunca no Brasil tinha esses ramos redondo, os nobres que tinham uma área, que uma província, que estava governando uma província. Feudos, um tipo disso. E então eles eram os representantes então dos estados. Então agora o poder do rei limitado, os estados então mais poder, e a Câmara dos Deputados foi criado. E dentro dessa Câmara dos Deputados, então Thorbecke era o líder dos liberais e o grande oponente se tornou o grande oponente de Abraham Kuyper, certo? Então vamos para Abraham Kuyper. Ele tinha também uma biblioteca bem admirável. Abraham Kuyper, então, é um gênio, realmente, um gênio. Então eu já coloquei uma lista de coisas aqui. Abraham Kuyper começou
começou a sua carreira, não sei se deve dizer isso, mas ele começou como pastor numa pequena cidade, Best, no Brabant, no sul do país, onde tinha o povo era mais conservador, e ele começou o seu trabalho ali. Ao mesmo tempo, então, ele começou a se desenvolver como, eu ia dizer, um tipo de jornalista, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Ele tem 2 jornais. Uma era essa. Se chama o Heraldo. É um jornal eclesiástico. Dá para ver? Certo. Ele escreveu cada fim de semana, para cada fim de semana, uma página completa. Só ele. Ao lado disso tem o jornal igual tamanho que apareceu diariamente. É o Standard. O Standard era o jornal política e o Heraldo era o jornal eclesiástico. Pelo Heraldo, então, ele começou a dar informações sobre tudo que estava acontecendo no país. Então, ele tinha uma rede de pastores ou conexões que deram informações ou escreveram alguma coisa, mas ele era o redator principal. Então, cada fim de semana, ele apresentou um artigo desse tamanho. Tenta. É muito trabalho, porque eu acho que isso são mais ou menos 6, 7 A4, se não mais. Então, jornalista. E em 1879, ele iniciou a Universidade Livre, certo? Ele se tornou pastor da teologia sistemática. Então começou também a dar aulas de teologia sistemática e liderando a universidade. Na mesma época, ele também iniciou o partido político antirrevolucionário. E ele se tornou líder dentro desse partido político. E, era redator, escritor, palestrante, porque ele fez também muitas palestras. Num certo momento, no fim do século, ele foi convidado para Estados Unidos, para a Universidade de Princeton. Desculpa. Certo, para a Universidade de Princeton. Eu tenho que ficar aqui, essa banana. Então ele foi convidado para a Universidade de Princeton e lá ele lançou, eu acho que o fundamento do neocalvinismo pelos seus palestras Stone Lectures, the Stone Lectures. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, ele chegou, acho que no auge do seu trabalho, em 1901, quando ele se tornou primeiro-ministro de Holanda. Então, primeiro-ministro, e você tem o seu partido, que está bem ligado um com o outro, porque bem diferente aqui no Brasil, você pode ter partido, mas o presidente não tem nenhum partido, então ele está governando sem partido. Lá não, você tem partido, e esse partido também tem influência. Tem um exemplo sobre isso que depois vou dizer.
Então, líder do Partido Revolucionário, político, redator, professor, jornalista, pastor, e eu acho que ele, no arquivo dele, se encontra 3.000 cartas que foram guardadas. 3.000 cartas que ele escreveu durante todo o tempo e enviando. Não tinha internet, então eles guardaram todas as coisas. Ele manteve contato com várias pessoas escrevendo cartas. O homem genial, só possível, e nós temos histórias, anedotas então, sobre isso. Ele, eles dizem, normalmente mulheres têm essa capacidade de fazer duas coisas ao mesmo momento. Ele também tinha essa coisa. Ele poderia fazer duas coisas ao mesmo momento. Escrever um artigo. Tem uma história do homem, um homem que bateu na porta dele, que chegou do norte da Holanda para Amsterdão para realmente pedir um conselho do grande Abraham Kuyper. Então, realmente, porque tinha um grande problema dentro da igreja dele. Então, ele foi admitido para dentro do escritório e o Kuyper estava escrevendo, estava trabalhando como ele está trabalhando aqui, e diz, vai, senta-se. Então, conta a sua história. Ele continuou escrevendo, então, e no mesmo tempo ouvindo. Chegou a empregada da casa e disse, senhor, o rapaz chegou, deixa ele esperar 5 minutos. Continuou, terminou, deu um papel a esse rapaz. Então, o homem que estava lá podia ver o título e do artigo, para esse artigo. Então, Kuyper parou e disse, então, olha, se eu entendi bem, então é assim, assim, seu problema? Sim, ele disse. Então, Kuyper ouviu tudo, analisou tudo, deu um conselho a ele, ainda conversava, então, sobre como as coisas estavam andando. Depois o homem, tchau, então foi embora. Depois de 1 hora, passou pela editora reformada, então, do Herald, e quando olhou, o mesmo título, já fizeram uma impressa do artigo lá na editora. Fez isso, então, enquanto ele estava ouvindo. E assim tem mais exemplos da genialidade dele. Bom, então, foi ele, Groen van Prinsterer, nós podemos dizer, foi o pai espiritual da antirrevolucionária, do partido antirrevolucionário, pelo seu livro Incredulidade e Revolucionária. Ele semeou as suas ideias e Kuyper foi um dos alunos que realmente pegou isso. Mas Groen van Prinsterer era um general sem tropas. Então Kuyper chegou e começaram a organizar as tropas pelo jornal de Herald e mais ainda pelo outro jornal de Standard, que então diariamente estava informando as pessoas politicamente o que estava acontecendo, o que deveria ser acontecido. Então ele estava espalhando as suas ideias e assim ele estava mobilizando então o eleitorado, como chama, o grupo que está elegendo, que devia eleger realmente os representantes os eleitores. Ele estava mobilizando os eleitores que devia escolher os representantes do partido antirrevolucionário. Kuyper escreveu o programa também desse partido político em 1878 e um ano depois o partido antirrevolucionário, Anti-Revolutionaire Partij, por isso ARP, Anti-Revolutionaire Partij, Partido Antirrevolucionário. Talvez devia colocar PAR. Mas bom, Kuyper se tornou, ao lado de todos os pastores, professor, ao lado de todos os outros trabalhos que ele tinha, ele se tornou líder do ARP, do Partido Antirrevolucionário, na Câmara dos Deputados e primeiro-ministro em 1901 e 1905. E assim, por muitos anos, o Partido Antirrevolucionário foi um partido bem influente na política holandesa.
até 1980, que o partido cada vez mais estava caindo, se tornou mais cristão do que reformado. E em 1980, então, o partido se juntou com dois outros partidos, a União Histórica de Cristãos, e outra era o Partido Católico do Povo. Os católicos, um grupo de liberais e também cristãos também, e o grupo de antirrevolucionários que se tornaram também cristãos. Então criaram o CDA, a Aliança dos Democratas Cristãos. Ok? Aqui então você pode ver o gabinete Kuyper com seus ministros num certo momento na história, quer dizer, no início do século XX. Alguns princípios políticos do Partido Antirrevolucionário. Então, já foi falado sobre a soberania em própria esfera. O presbítero Fernando achou que essa ideia foi iniciada pelo Calvino. Queria saber mais, ouvir mais sobre isso do lado dele, porque eu não li isso. Mas ele sabe muitas coisas, então acredito que ele tem seus motivos. Então, a soberania em própria esfera, Kuyper falou sobre isso em 1879, quando ele então iniciou a Universidade Livre, ou antes de chegar lá para iniciar a Universidade Livre em Amsterdão. A Universidade Livre é a Universidade de Abraham Kuyper. Até naquele momento, então, a universidade estava sob domínio do governo. E o que Kuyper então começou a dizer é que existem esferas diferentes. Tem o Estado, por um lado, tem a igreja, e tem educação, e tem família, que devem ser reconhecidas e respeitadas. Então, o Estado não deve se mexer dentro da universidade, na educação, e a educação não deve se mexer dentro da família, e assim, cada um a sua própria esfera. E o Kuyper estava defendendo isso, uma igreja livre, que não é controlada pelo Estado, e também uma educação livre, que não é controlada pelo Estado. E assim, ele criou um espaço para instituir a Universidade Livre, que foi reconhecido e que nunca recebeu dinheiro, quer dizer, no início, nunca recebeu dinheiro do Estado, mas tinha os colectantes? Não, meninos poderia ser 10, 15 anos, em cada cidade onde tem uma igreja reformada. Então, tinha esses meninos que ia colecionar uma doação para suportar, está tudo certo ali? Para suportar, então, a Universidade Livre. E assim eles colecionaram o dinheiro anualmente para realmente manter a universidade. Coletar. Eu disse o quê? Coletar. Certo. Então ele conseguiu. E, bom, a universidade existe até agora. Eu acho que não mais de acordo com os princípios daquele momento. Também se tornou muito, eu ia dizer quase cristã, mas até quase menos do que cristã. Muita água da democracia entrou no vinho do reformado.
Assim, se você coloca água no vinho, o vinho fica cada vez mais fraca. Está entendendo isso? Ok. Segundo princípio, a separação entre o Estado e a Igreja. E aqui você vai encontrar também o artigo 36 da Confissão Belga. Mas não é somente ligado com Calvino. Um grande estímulo foi o fato, todos nós sabemos, que em 1834 houve a secessão. Uma grande parte, então, dos reformados saiu da grande igreja protestante. E a igreja protestante era do Estado. E o Estado proibiu a existência das igrejas reformadas. Hendrik de Kock e consórcios. E perseguiram. Soldados chegaram e foram internados dentro das casas e realmente houve uma perseguição por vários anos. Então, esse grupo de reformados que sofreram por causa disso, então eles disseram, uma vez, nunca mais. É um princípio. Então, o Estado deve ficar fora da igreja. Então essa frase que saiu é também por causa disso. A separação do Estado e da igreja. Porque a formulação, essa frase do artigo 36, eu admito que você pode ler de uma maneira errada, mas também você pode ler de uma maneira sem problemas. Que a igreja o Estado vai proteger a igreja, que deve realmente proclamar o Evangelho e lutar contra a falsa heresia. Quem deve lutar contra a falsa heresia é a igreja. Mas Kuyper, na sua época, eles interpretaram desse jeito que o Estado devia realmente lutar contra a heresia. E por isso eles acharam, não, isso não é tarefa do Estado. Então, Kuyper, que já estava indo para ser ministro-presidente, ele achou esse princípio, então eu não vou cumprir. Eu não posso cumprir. Então ele defendeu realmente para tirar essa parte do artigo 36. Mas quem defende a ideia da teocracia, e que tem vários reformados na Holanda que defendem isso, uma das minhas perguntas realmente para presbítero então Fernando é essa: o que Calvino achava da teocracia? Porque na minha impressão, Genebra era uma teocracia. Ele falou, ele disse, Calvino achou duas esferas, uma é Estado, outra então é a igreja. Concorda. E tudo embaixo de Cristo Jesus. Mas como ele estava interpretando as leis do Antigo Testamento e até executando as leis do Antigo Testamento, rapaz, eu acho que eles consideraram então esse tipo de governo, teocracia. Na teocracia você pode ter duas esferas, mas está bem próximo. Você é o Estado e os profetas. É o Antigo Testamento. Os Estados e os profetas. Então Calvino se considerou um profeta que falou com o Estado. E o Estado executou Michel Servetti naquela época. Bom, no Estado, quem é um teocrata não tem nenhum problema com o artigo 36 como está. Vai dizer que está certo. E tem igrejas reformadas, ortodoxas, puritanos, na Holanda, que deixaram o artigo 37 intacto. Não mudaram nada. Mas Kuyper, que realmente chegou na posição de governar o país, ele então interpretou de uma maneira diferente. Que o Estado devia realmente perseguir os heréticos.
Como, de fato, o Estado fez isso em 1834 e os do secessão disseram para ele: nós não queremos mais isso. Isso tem que mudar. Por isso, separação entre o Estado e a Igreja. O governo, terceiro ponto, o governo é servo de Deus e de sua lei. Aqui chega o famoso antítese. Cristãos e não cristãos. Kuyper lançou o antítese. Antes de ser eleito como ministro-presidente, antes do ARP, o Partido Antirrevolucionário chegou ao governo. E depois eles diminuíram o tom. Por quê? Foi como um boomerang. Kuyper era um demagogo, sabe discutir. Ele é mestre nessa coisa. Todo mundo reconheceu isso. Até os inimigos disseram: ele é 10, ele é craque. Ele realmente... Então, ele começou a falar sobre a antítese. Ele diz: o antítese eu não estou criando, já existe. Pense na Revolução Francesa. Naquele momento, ni Dieu ni maître. E essa onda de incredulidade estava vencendo a Europa. Ele disse: já existe, eu só dou nome a isso. Mas, fazendo isso, falando sobre a antítese na política, então muitos ficaram irritados com isso. Porque quer dizer, só os reformados são crentes e o resto não? Se o mundo político só se divide em cristãos e não cristãos, então só quem está ao lado de Kuyper é cristão e o resto é não cristão. Quer dizer, no resto, liberais e até socialistas têm cristãos que combinaram de certa forma isso com o seu cristianismo. E eles ficaram revoltados e começaram a bem atacar, e até então Kuyper, que se acostumou a falar, no final de 1909, no final do período dele, enquanto estavam chegando as outras eleições, ele baixou o tom. Porque provavelmente os colegas dele, Heemskerk e outros, disseram: não faça isso mais, porque nós vamos perder os eleitores. E nós queremos atrair os cristãos e não estranhar. A graça comum. O cristão deve zelar pela sociedade, pela cultura, pela política. É a doutrina da Kuyper sobre a igreja como instituto e organismo. Se você tem uma antítese na vida, cristãos, o mundo cristão de um lado e o mundo não cristão do outro lado, certo? É uma antítese. A graça comum funciona como síntese para realmente defender a ação na sociedade, na política, na cultura, em muitas outras coisas que você faz na sociedade. Ele queria dar motivo a isso. A igreja não podia fazer isso. A igreja, o instituto, é realmente para pregar e para salvar e para pastorear o rebanho. A igreja não é um partido político. Todo mundo acha que concorda com isso. Mas, então, quem poderia fazer a política são os membros, não o conselho. Mas os membros, então, com seus princípios cristãos, Cristo mesmo não disse: tu és sal da terra. Tem que sair. O sal tem que sair do saleiro para realmente ter um efeito neste mundo. Assim também, o saleiro é a igreja como instituto.
E os crentes, a igreja como organismo. O organismo, então, se organiza em partidos políticos, em hospitais, em asilos para idosos, asilos para crianças deficientes. Tudo isso se organizou naquela época, nos anos 90 do século XIX. Muitas coisas aconteceram, mas a igreja era bem ativa. Isso baseado na graça comum, a ideia da graça comum. Quinto, o partido antirrevolucionário acreditava na pluriformidade da igreja em geral. Para Kuyper sempre estava dizendo, então, se imagine uma janela com vidro de várias cores. Quando o sol bate, então aqui no chão se mostra várias cores, não é? O vidro vai refletir as cores. Assim ele diz também, então, a igreja é pluriforme, porque o sol de Cristo se bate no chão e se reflete em várias cores e várias igrejas. Cada igreja tem uma parte da verdade. Está entendendo? Por isso, então, ele não tem. Isso também faz parte do artigo 36. Não tem mais uma igreja. Como falar sobre quase heresias? É uma pluriformidade de igrejas. Então, o Estado não sente necessidade para realmente controlar isso. Quem quer abrir uma igreja, poderia abrir uma igreja. E membro de outras igrejas poderiam ser membros do Partido Revolucionário, porque faz tudo da Igreja de Cristo. Talvez você não concorde. Schilder não concorda de jeito nenhum. Schilder era contra isso. Schilder diz: existe uma pluriformidade dentro da igreja, mas não fora da igreja. Uma pluralidade dentro da igreja. Você tem opiniões às vezes diferentes, e essa pluralidade existe dentro das confissões, existe uma pluralidade, existe também pluriformidade, tem igrejas na África, tem na Ásia, tem no Brasil, tem às vezes liturgias diferentes, uma pluriformidade, mas toda a igreja de Cristo, mas dentro da igreja, e não todas as igrejas fazem parte da igreja invisível. Kuyper, não, Schilder, ele defendeu, ele era contra isso. Quando ele morreu, no túmulo dele está escrito: para que seja todos um só. A palavra de Cristo, a oração de Cristo, para que todos sejam um só. E ele diz: a pluriformidade acaba com o ecumenismo, o verdadeiro ecumenismo. Procurar uns aos outros, chegar à unidade. Isso que deve ser feito. Então, pluriformidade mata isso, mata essa ideia, mata esse desejo. Porque cada um fica na sua igreja, porque nós temos uma parte da verdade e lá tem outra parte da verdade, e lá tem outra parte da verdade. Por que se unir? Está entendendo? Ok. Então, essas são mais ou menos as ideias do Partido Antirrevolucionário, que começou em 1879. 2 anos depois, chegou Domela Nieuwenhuis, o primeiro socialista na política. Um espinho na carne dos políticos, também de Kuyper. Isso já mostra que o socialismo estava crescendo, também por causa da revolução industrial. As indústrias estavam crescendo, a posição dos trabalhadores estava piorando, e realmente o socialismo pregou e realmente chamou a atenção e cativou em muitas áreas pobres, os pobres que votaram no socialismo.
Então, por isso, as igrejas reformadas reagiram pela obra diaconal. Eles realmente incentivaram a obra diaconal nos anos 80, nos anos 90, realmente para dar uma resposta, para ajudar também contra a pobreza, mas também contra outros erros sociais que existiam na sociedade. E também Kuyper, então, fez programas para realmente bater a injustiça. Eu só coloquei ele aqui para mostrar como o fundo do Partido Antirrevolucionário é liberalismo, socialismo, que estava crescendo muito, então, nesse século XIX. O neocalvinismo na Holanda no século XXI, ou XX. Como já disse, a Aliança dos Democratas Cristãos é uma aliança de 3 partidos políticos, os católicos, um outro grupo de cristãos e os reformados da Igreja Reformada Sinodal, que estava se enfraquecendo. O caráter cristão enfraqueceu muito, muita água da democracia no vinho do cristianismo, que cada vez mais o partido hoje em dia, então, está defendendo o homossexualismo e todas as coisas que vêm de fora do mundo. As ideias de Kuyper e Bavinck, porque falando sobre o calvinismo, eu não somente devo mencionar Kuyper, mas também Bavinck. Bom, Bavinck, deixa eu pegar. Essa são os Stone Lectures de Abraham Kuyper, que ele fez em 1900. Em português, esse é traduzido, você pode conseguir. Ainda tem um exemplar para vender. Mas que depois eu menciono isso também, mas Kuyper falou sobre o calvinismo como sistema de vida, uma cosmovisão, calvinismo e religião, calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e arte e calvinismo e o futuro. Um programa que realmente impressionou. Não é esse motivo que este livro ainda, então, é publicado hoje em dia, mais do que 100 anos depois. Bavinck também foi convidado para Princeton. Ele, 10 anos depois, ele foi para lá também. E Bavinck, então, falou sobre a filosofia da revelação. Para quem realmente está interessado na, como dizer, essa área de como aprender as coisas. Tem pessoas que estão estudando isso. Holandês, infelizmente, Diego. Já? Oxi. Como? Desde quando? Oxi, nem sabia. Então, a ideia da filosofia da revelação, revelação e filosofia, revelação e natureza, revelação e história, revelação e religião, revelação e cristianismo, revelação e experiência religiosa, revelação e cultura, revelação e o futuro. Outro programa. Porque ele já previu que a revelação ia ser um problema no século XIX. E em 1926, já o primeiro conflito houve nas igrejas reformadas. A respeito da questão se chama de Heelkerken, um pastor que, então, falando sobre Gênesis 1, 2, 3, então ele entrou em conflito com a igreja. Bavinck é um bom exemplo. Se você quer estudar o cristão e a cultura, Bavinck é um bom exemplo, porque Bavinck
era professor de teologia sistemática por muitos anos. Escreveu os 4 livros. Quando ele terminou os 4 livros de teologia sistemática, ele parou, vendeu a biblioteca dele e começou a escrever sobre educação, sobre psicologia. Então, você é dogmática e ética. E ele, então, se mudou para ética. E realmente, assuntos que realmente, como agir na cultura, na sociedade. Pensar sobre isso teoricamente. Ele fez isso. Ele é um gênio e também, eu admiro muito ele. A teologia sistemática dele não busca confrontos, mas busca paz, juntar as ideias. Ele é pacífico. Certo? Ok. Vamos voltar. Então, Kuyper escreveu tanto. Tem uma parte dos livros ele conseguiu para quase nada, já na minha época, nos anos 80. Hoje em dia, vai tudo para o lixeiro. Ninguém paga mais um centavo para esses livros de Kuyper. Bavinck talvez ainda, mas Kuyper não mais. Também porque as ideias não são mais relevantes numa cultura secularizada. Eles lutaram contra a incredulidade, a revolução, e neste momento isso está bem forte na Holanda. Então, as ideias políticas de Kuyper se encontrava também na GPV, a Aliança Política dos Reformados. Bom, tem um pouco a história eclesiástica. Em 1944 houve uma cisma dentro das igrejas reformadas. Por um lado tem as igrejas reformadas sinodais, os hierárquicos, e outro lado as igrejas reformadas libertados, que por muito tempo eram as nossas igrejas irmãs. Certo? Essas igrejas irmãs, houve um conflito ético. Porque muitos pastores, presbíteros, então todos foram disciplinados, porque eles não assinavam as ideias de Kuyper, tinha críticas a respeito das ideias de Kuyper, e devia concordar, senão você ia ser disciplinado e então tirado do ofício. Aconteceu com muitos pastores e presbíteros. Mas isso, por exemplo, acontece no domingo, eles não podiam mais participar da Santa Ceia. Mas na segunda-feira eles poderiam entrar na sala da política antirrevolucionária para realmente ajudar a política. E as pessoas diziam: momentinho, como é isso? Isso não. No domingo você acha que eu sou um herético, eu sou disciplinado, eu sou expulso da igreja, e na segunda-feira você está me abraçando para realmente fazer política juntos, porque eu sou um bom cristão. Eu não entendo. E todos eles saíram do partido antirrevolucionário e criaram então a Aliança dos Partidos Reformados em 1948. E o RPF é também uma aliança de partido, federação de partidos reformados, foi criado em 1975, que se uniram em 2001 e formaram a União de Cristãos de Christian Unie, que existe até agora. Essa aliança ainda existe e neste momento tem mais ou menos 5 cadeiras dentro no Parlamento. Então, olhando para o final do século XX,
A secularização e o individualismo cresceram bastante. Sem Deus, sem mestre, e consequentemente os partidos liberais e democráticos também cresceram. Os partidos comunistas e socialistas perderam muita influência depois da queda do comunismo do Muro de Berlim em 1991. Isso foi uma grande desilusão de muitos comunistas e socialistas. Eu não sei como foi isso aqui no Brasil, mas também tem socialistas e comunistas, mas parece que ainda estão vivos e como nada aconteceu então lá na Europa. Tinha pessoas que estavam criticando a Abraham Kuyper. Um é Herman Dooyeweerd e outro é Klaas Schilder. Herman Dooyeweerd, como se chama a sua filosofia em português? A ideia do cosmonômica. Wijsbegeerte der wetsidee. Wijsbegeerte der wetsidee. Eu ia dizer filosofia das leis. Das leis, eu acho que essa é cosmonômica. Que cada esfera tem a sua lei. Então tem muitas leis que realmente estão dominando as esferas. Esse é um livro que é uma introdução nessa teoria. Kuyper lançou todas as ideias, ele criou muitas ideias, mas Kuyper nunca sistematizou essas ideias. Você poderia encontrar em vários lugares, então às vezes em vários contextos também. Depois, então, o que eu vou dizer sobre Schilder, você vai ter uma ideia. E Dooyeweerd, então, sistematizou as ideias de Kuyper. E também, então, trabalhava no partido antirrevolucionário. E a filosofia dele, então, ele sistematizou, mas também corrigiu as ideias de Kuyper em vários momentos. Certo? Então, por isso, eu posso considerar ele como um crítico. Isso são notícias críticas com essa filosofia. Esse livro tudo é uma crítica da filosofia de Dooyeweerd. Isso é em inglês. Another Look at Dooyeweerd. Certo? Inicialmente, eles estavam andando juntos. Dooyeweerd. Inicialmente, eles estavam andando juntos. Dooyeweerd, antes da Segunda Guerra Mundial, e Schilder. Criticando. Só Dooyeweerd criticou o sínodo que disciplinou Schilder, mas nunca seguiu Schilder. Então, ele tinha as suas críticas para o sínodo, que era errado na sua visão, mas ele não fez o passo de sair da igreja. E Schilder, nunca perdoou ele. Ele não podia entender isso, ele achou isso uma hipocrisia. E Schilder, então, continuou sozinho e também depois começou a criticar. Não, já antes ele também tem certas críticas a essa filosofia e depois ele se expressou mais forte sobre isso. Schilder, Schilder não é traduzido pela não, porque é muito Schilder é Schilder. Ele tem um estilo vibrante. Ele é rapaz, eu ia dizer, como o Ronaldo Gaúcho está driblando então com a bola, Schilder faz isso com a língua. É incrível. Se você vai ler, então ele abre perspectivas, visões que você
Muitos acharam ele bem interessante, outros acharam ele bem difícil. O livro mais importante dele, primeiro, essa é a revista de Schilder. Ele também escreveu 2 páginas cada semana. Esse também, junto com o Herald, parecia tinha pessoas que tinham subscrição dessa e dessa. Então, no fim de semana, não senti falta de televisão. Eu tinha bastante para ler em casa. Então, de reformar-se à reforma, um jornal para desenvolvimento da vida reformada. Certo? Então, isso é o livro. Vocês podem dar uma olhada, mas tudo em holandês, infelizmente. Com muitas fotografias. É um livro que foi escrito em memória de Schilder. Ele, inesperadamente, ele faleceu em 1952. Deixou toda a Confederação completamente desolada. Ele era o líder de seminaristas, de muitas pessoas que realmente gostaram das visões dele. E o livro mais interessante dele, eu acho que é Cristo e Cultura. Traduzido, tem alguém em Recife que está trabalhando com isso, é esse filósofo. Só que ele estava trabalhando com a primeira edição. Eu disse, rapaz, você precisa da 5ª edição. E depois nunca mais ouvi alguma coisa. Aqui, se você quer saber alguma coisa sobre Cristo e Cultura, é pomba, não é chuva. Eu já provei tudo. Ele é bem interessante. Ele realmente, não concorda com Kuyper neste ponto. E quem fala mais sobre isso é Henry Irving Till. O conceito calvinista de cultura. Português. Muito bom mesmo. Você realmente pode ler, então, tanto sobre Kuyper como sobre Schilder e também sobre a visão deles, porque esse livro, então, é de 2010. Isso ainda vou dizer alguma coisa sobre isso. Aqui também Cristo Cultura, Christian Culture. Então, é um dos livros mais importantes. Então, sobre a revitalização do neocalvinismo nos Estados Unidos, na Holanda, quase não existe mais. As ideias não são mais avaliadas, jogadas fora. Então, Kuyper, tanto Kuyper como Bavinck, que já tinha uma história, né? Princeton, as palestras que eles fizeram ali. Então, nos Estados Unidos, eles são conhecidos. Kuyper, eu já disse sobre o que ele falava. Kuyper é interessante para muitas pessoas hoje em dia, porque ele apresentava uma cosmovisão e uma teoria para um desenvolvimento sociocultural. E isso nos Estados Unidos, neste momento, public policy. Esse tema é muito hot nos Estados Unidos. Então, como igrejas, você vai agir fora da igreja. Public theology. Então, por isso, Kuyper é interessante. Schilder também está subindo ali. 3 exemplos. Wayne A. Cobb's Sphere, Sovereignty and the University. Theological Foundations of Abraham Kuyper's View of the University and its Role in Society. Você conhece inglês? Tem que traduzir? Soberania em própria esfera e a universidade. Isso é Kuyper e a Universidade Livre. Então, é um estudo sobre isso, os fundamentos teológicos de Abraham Kuyper, ideia sobre a universidade e o papel da universidade na sociedade.
Ele quer criar pessoas que realmente têm papel na sociedade, mas cristãos. Louis Braamsma, Let Christ Be King, tudo tem a ver com isso. Ascensão de Cristo, Cristo é Rei. Quer dizer o que é isso para você na sua vida, hoje, agora? Como Cristo é seu Rei, o seu Rei. Como Cristo manda a sua vida, como você é súbdito de Cristo. John Bolt, A Free Church, A Holy Nation. Abraham Kuyper, American Public Theology. Bolt é um dos editores em Calvin Theological Journal, são The Christian Reformed Churches nos Estados Unidos. E eles, neste momento, os últimos 10 anos, 2 décadas, eles estão começando a publicar mais sobre Kuyper, Bavinck e Schilder. Lá está crescendo e, de certa forma, os livros que estão traduzidos em inglês lá nos Estados Unidos chegam agora no mercado aqui no Brasil. Bavinck foi traduzido em português e provavelmente outros livros de Kuyper também vão ser traduzidos em português. Então há um tipo de caminho, Europa, Estados Unidos, Brasil neste momento. E Brasil, então, deve ser cultura cristã, as igrejas presbiterianas e monergismo. Certo? Então, um defensor de Bavinck, que fez muita propaganda do neocalvinismo nos anos 90 do século XIX, não 20, 19, foi Gerardus Voss. Quem conhece teologia, conhece Gerardus Voss, que se tornou professor em Princeton. Provavelmente graças a ele, Kuyper chegou lá e Bavinck 15 anos depois. Bavinck apresentava palestras teológicas filosóficas sobre a revelação. Então, e ele está sendo traduzido nos Estados Unidos 2012 aqui no Brasil. Então a influência do neocalvinismo morreu, eu acho que na Holanda, mas está vivo em outras partes deste mundo, porque não somente Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Estou ouvindo também em Ásia, em África, também tem muito interesse para as obras de Kuyper, Bavinck e Schilder. Porque pessoas estão procurando, querem uma cosmovisão, querem realmente organizar as suas ideias sobre as coisas, como observar e como fazer. Kuyper, genial. Realmente ele construiu. Tem uma que você gosta nos Estados Unidos, esse defensor que defende a fé. Na verdade, da Suíça. Schaeffer é outra. Schaeffer também tem as suas influências e tem outros também que estão seguindo as ideias de Kuyper. Bom, vou deixar essa coisa aqui. Tenho que voltar. Neocalvinismo. E agora quero saborear alguma coisa sobre como Schilder falava e criticava então a soberania em própria esfera. Já passei muito tempo, né? Sim? Ainda tem tempo? Você ainda tem paciência? Bom, ele não é difícil. Ele vai deixar vocês. Então, falando sobre a soberania na própria esfera. E a pergunta é: o que são esferas ou áreas? Ele falou sobre isso já em 1947. Então, a soberania na própria esfera, ele diz, é uma expressão bem comprimida.
uma pílula de vitaminas. O autor sabe o que está dentro, mas o povo não. O autor a fez com certo objetivo, outras mudaram o conteúdo. A filosofia de Doyle. Outras mudaram o conteúdo. Eles combinaram duas expressões: conquistar qualquer área para Cristo e, segundo lugar, soberania na própria esfera. Dois princípios: conquistar qualquer área para Cristo, graça comum, certo? E soberania na própria esfera. A última expressão é de Kuyper, ele disse. Ele lançou essa expressão, porém ela não é muito lúcida. Ele diz: veja o livro de Veinhoff, Soberania na própria esfera, um estudo sobre a doutrina da soberania na própria esfera, que foi desenvolvido por Abraham Kuyper em 1939. Nunca foi publicado. Quer dizer, na Holanda sim, mas aqui nunca foi traduzido. Em geral, essa expressão quer dizer que cada esfera deve ser tratada de acordo com o próprio caráter. Deus deu uma própria lei a cada esfera da vida. E nós não podemos transferir e aplicar a lei de uma esfera para outra esfera. A igreja não pode ser tratada como se fosse o Estado, e o Estado não pode ser tratado como se fosse uma família. A ideia original dessa expressão está muito longe do uso atual. Hoje em dia, existem pessoas que dizem: devemos conquistar qualquer área para Cristo. Então, não podemos nos afastar da área da cinegrafia e devemos conquistar também a área da dança e o esporte. Devemos criar clubes de esporte reformados e a área de hotelaria e de viagens, etc. As igrejas administraram a disciplina em 1943 e fizeram isso muito mal. Um juiz não ia concordar com esse tipo de processo. Porém, a reação foi: a justiça na igreja tem a sua própria lei. E não podemos transferir a lei da justiça do mundo para a justiça eclesiástica. Soberania na própria esfera. Os líderes do partido político anti-evolucionário disciplinaram certas pessoas dentro da igreja, porém aceitaram essas pessoas na área da política, porque foram duas esferas diferentes. Eles disseram que não se pode nem se deve misturar as áreas da igreja e da política. Soberania na própria esfera. Existem professores que dizem: como membro da igreja me submeto às confissões da igreja, mas como membro da universidade estou livre. A confissão tem uma autoridade eclesiástica e não uma autoridade científica. Soberania na própria esfera. É um pouco ironia, né? Então, cada vez. Kuyper, então, é o pai da expressão soberania na própria esfera. Quer dizer, ele emprestou a expressão de Ruth Van Prinsterer e a popularizou. Kuyper usou o termo de uma maneira popular e não bem definida cientificamente. Cientificamente é a filosofia de Doyle, certo? Ele lançou a expressão na sua palestra que fez no dia da inauguração da Universidade Livre. Ele usou como base bíblica o texto de 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um, porém, por sua própria ordem. Ordem, no grego, é tagma. Kuyper usou o texto para dizer que existem muitas esferas na vida e cada esfera tem a sua própria ordem. Tem a esfera do Estado e a esfera da educação. Tem a esfera da igreja e a esfera do comércio. Tem a esfera da família e a esfera da sociedade. Cada esfera tem a sua própria ordem. E cada esfera tem a sua soberania, com S maiúsculo. Quem vai analisar o uso kuiperiano dessa expressão encontrará muitos problemas e armadilhas. Em primeiro lugar, o uso do texto de 1 Coríntios 15, 23. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos.
Em primeiro lugar, Cristo e depois os que pertencem a Cristo no dia da sua volta. E finalmente haverá o fim. A palavra tágama que Paulo usou é um termo militar e significa batalhão ou companhia. O exército tem uma ordem, uma hierarquia. Cada soldado pertence à sua companhia e cada companhia tem o seu general. O general anda em frente e o resto segue. O general na sua ordem, tágama. Mas Paulo fala sobre uma diferença de tempo. Então, Kuyper usou a expressão analogicamente, porém não ofereceu um fundamento bíblico para a expressão soberania em própria esfera. Em segundo lugar, devemos analisar a palavra soberania. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada esfera tem a sua lei moral? Não. Cada esfera é autônoma? Não. Kuyper usou uma expressão de Gênesis 1. Deus criou todo animal segundo a sua espécie. Versículo 25. Porém, o texto não fala das esferas de animais, mas de tipos de animais. O texto também não diz que cada tipo de animal vivia na sua esfera ou área de reserva, mas diz que cada tipo se multiplicava e vivia de acordo com a sua ordenança da criação. Em terceiro lugar, o que quer dizer soberania com S maiúsculo? O soberano ou um soberano? O soberano, que é quem tem autoridade sobre tudo, ou um soberano, que é que tem autoridade sobre a própria esfera. Kuyper não é claro neste ponto e nós não sabemos o que o auditório entendeu no dia de 20 de outubro do ano 1880. Talvez entenderam Kuyper bem, porque um bom ouvinte só precisa de metade de uma palavra. Porém, quem vai analisar a expressão cientificamente, como Schilder fez, não entende completamente. Kuyper diz na sua palestra que a soberania tem a autoridade e o direito e o dever e o poder para quebrar e vingar cada existência contra a sua vontade. Kuyper admite que Deus é o soberano absoluto. Porém, mais tarde, ele diz também que a soberania foi dada a Cristo, o homem. A última palavra foi escrita em itálico por Kuyper. Ele queria enfatizar isso. O soberano criou as coisas de acordo com as ordenanças na criação. E na criação existem esferas em que Deus não trabalha, mas outras coisas estão trabalhando. Por exemplo, a lógica tem a soberania na esfera intelectual. A esfera da fé é uma área em que a própria pessoa é soberana, com S maiúsculo. E na esfera da consciência, Deus é soberano. E mais tarde, Kuyper diz que a verdade é soberana na esfera da ciência. Então parece que a verdade é distinguida da lógica. E que ela não tem nada a ver com Deus ou Cristo. É para pensar. Schilder acha que não existem definições claras e que cada pessoa pode interpretar a expressão como quiser e aplicar como quiser e criar tantas esferas como estrelas no firmamento e declarar cada esfera autônoma de acordo com seu próprio princípio, que não pode se misturar, porém existem esferas que se misturam e devem ser governadas por vários princípios. Existe confusão porque nada foi definido claramente, nem cientificamente. Ele diz: existem pessoas que, com boas intenções, aplicaram a teoria da soberania em própria esfera, porém, existem também pessoas que abusam a fraqueza dessa expressão para conquistar todas as esferas deste mundo e declaram cada esfera autônoma para que os participantes possam fazer tudo e para que os conselhos das igrejas não possam dizer nada, porque existe a soberania na própria esfera. Existem pessoas que brincam com a expressão de Kuyper e fazem mágica
com essas palavras para conquistar a cultura do mundo, como dança e cinema. Existem pessoas que são espertas em declarar certas áreas como esfera e para dizer depois que devemos conquistar aquela área para Cristo, como por exemplo o cinema. Devemos fazer filmes cristãos. Porém, até agora não progredimos muito nessa área. O filme cristão é o seguinte: uns filmes que não são anticristãos, como por exemplo filmes da natureza ou puramente reportagens, uns filmes antigos do Museu de Hollywood, que não são imorais ou ruins. 3, um filme que fala sobre uma história da Bíblia, da história da igreja ou da história de pátria, como por exemplo um filme sobre o filho pródigo e um filme sobre Ben-Hur ou por exemplo sobre Lutero. Tudo não é muito profissional, porque não temos muito dinheiro, nem bons atores, mas não podemos ser negativos, porque estamos aprendendo a conquistar a área para Cristo. Schilder não estava impressionado com os argumentos e a maior crítica dele é que a organização do cinema cristão declarou essa área como esfera e fala sobre a soberania na própria esfera. Schilder diz, neste caso, eles deviam, de acordo com a teoria de Kuyper, declarar a estética como soberano. Quem não faz isso, não deve falar sobre soberania na própria esfera. Ou quem considera o filme como meio de educação, deve declarar a educação como soberano e aplicar os princípios da educação para avaliar os filmes. E dessa maneira devemos também avaliar os filhos do mundo, como aqueles filmes avaliar os filmes do mundo, como aqueles filmes de Ben-Hur ou O Filho Pródigo. Eles são historicamente ou biblicamente confiáveis? Se não, eles pecam contra os princípios da educação e contra a doutrina da soberania. Tem que registrar bem que Kuyper falava sobre a soberania na esfera da vida reformada. Parece que aqueles que transportam a soberania, a própria esfera, para outras esferas, não estão interessados nisso. Então esqueceram alguma coisa essencial. Se quer usar o filme para educar o público, a essência reformada deve se manifestar. Então, qualquer filme sobre uma história da Bíblia que não é de acordo com as Escrituras, não educa, mas desvia. Ele não fala a verdade, mas mostra mentira. Então, a questão é, o que é uma esfera ou uma área? Esporte é uma área? Debate também? O objetivo do primeiro é o treinamento do corpo. O objetivo do segundo é o treinamento da mente. Por que o primeiro é uma esfera e o segundo não? Isso depende provavelmente do nosso interesse, que é manipulado pelo mundo. O mundo conhece seu tempo, conhece o coração do homem e cria uma cultura que satisfaz a atenção do homem. Ele cria coisas que fazem um apelo ao coração pecaminoso do homem, que satisfaz uma carne. O mundo anda em frente, existe uma sociedade cristã que segue o mundo, desejando a cultura do mundo, dizendo que querem conquistar o mundo, mas de fato já estão conquistados pelo próprio mundo. Então, são conquistadores ou viciados? Então, irmãos, a expressão de Kuyper, soberania na própria esfera, foi abusada. Hoje em dia o termo é usado para conquistar várias esferas do mundo e para introduzir vários projetos não reformados que desviam o caráter da igreja, porque existe a soberania na própria esfera. Então, o que Schilder queria fazer, Schilder quer enfatizar que a lei moral de Deus vale para qualquer esfera ou área de vida, não própria
soberania, mas a lei moral de Deus. Essa lei moral nós encontramos na palavra de Deus, que oferece princípios que governam qualquer esfera da vida. Não existem princípios soberanos como a verdade, a estética, a lógica, etc. O homem que não é convertido não usa a luz como deve usar, mas ele detém a verdade pela injustiça e produz impiedade e perversidade. Ele só pode produzir coisas boas se ele obedece ao único Deus, que é o soberano da criação. A igreja, por meio dos seus oficiais, pode avaliar qualquer esfera da vida dos seus membros e pode disciplinar membros que se desviam na vida diária, sendo membro de um partido político anticristão. Quem obedece ao soberano na igreja deve fazer isso também fora da igreja, na vida pública. Não existem áreas onde Cristo não tem autoridade. Quem quer cultivar a terra deve criar uma cultura que aponta para a glória de Deus. O homem que serve a Deus no dia de domingo e durante a semana é homem de cultura. Mas quem quer comer da cultura sem provar a cultura é como um soldado que deve lutar contra o inimigo, mas que está se divertindo na trincheira, dançando ou jogando baralho ou futebol, dizendo que quer conquistar o mundo, porém ele não sabe que o mundo já conquistou o coração dele. Schiller. Certo? Não foi eu. Reprodução, como Schiller fala e analisa. Foi isso, irmãos. Espero que vocês deu material para pensar politicamente, culturalmente e o resto.